Me chamo Mariana, tenho 32 anos e sou militar do Exército Brasileiro. Não há uma forma mais simples ou mais direta de dizer quem eu sou. Eu servi em missões que não cabem em discursos de parabéns. Ganhei medalhas que nunca foram penduradas nas paredes da minha casa e vi mais lealdade em trincheiras do que em qualquer reunião de família. E talvez por isso, quando o envelope branco chegou até minhas mãos, eu soube que havia mais veneno no papel timbrado do que qualquer arma biológica que já nos ensinaram a detectar no campo. Era o convite de casamento da minha prima Carolina. Mas não era só um convite, era quase um lembrete de que, apesar do mesmo sangue, eu nunca pertenci de verdade. Veio assinado com floreios, brasões dourados, letras cursivas como se fosse um prêmio de prestígio, mas o bilhete colado junto não era nada sutil. Esperamos que você possa comparecer, mas por favor, sem exageros. É um ambiente de celebração, não de quartel. Eu li a frase mais de uma vez, como se meus olhos não quisessem aceitar o que minha intuição já sabia desde sempre. Exagero. Era isso que minha farda representava para eles. Um exagero. Respirei fundo, fechei o envelope e o deixei em cima da mesa da cozinha por 2 dias inteiros. Toda vez que passava por ele, sentia a mesma pontada no peito. A mesma que senti quando voltei da primeira missão no interior da Amazônia e minha tia disse: "Você tá cada vez mais masculina, sabia?" Ou quando, no almoço de Natal, meu avô me perguntou se eu ainda brincava de soldadinho. Eles nunca entenderam. Não queriam entender. Porque entender significaria admitir que a filha que usava coturno também carregava mais honra do que muitos dos homens que enfeitavam as mesas de churrasco da família com piadas sem graça e cerveja morna. No grupo da família, as mensagens pipocavam com entusiasmo. Contagem regressiva para o grande dia. Vai ser um evento memorável. O vestido da noiva é digno de revista. Mas ninguém me mencionava. Ninguém perguntou se eu estaria lá, se eu viria de longe, se eu traria alguém. Só a minha mãe, de forma tímida, mandou uma mensagem no privado. "Você vai?" Respondi apenas com um sim, curto, direto, como tudo que aprendi a ser. Quando finalmente abri o armário e encarei minha farda, algo em mim se rearrumou em silêncio. Não era vaidade, não era provocação, era afirmação. Aquela farda tinha sentido minha pele suar, minhas mãos tremerem de medo, meu corpo enrijecer sob frio extremo. Era a mesma farda que vesti quando desmontei acampamentos sob chuva, quando carreguei colegas feridos, quando enfrentei treinamentos exaustivos onde desistir não era uma opção. Não era apenas tecido, era parte de quem eu me tornei. Mas claro, para eles, eu era só a prima militar, a diferentona, aquela que escolheu essa vida bruta, porque não soube casar a tempo. Me viam como um caso curioso, útil para contar em rodas de conversa, mas nunca digna de respeito verdadeiro. Eu sempre fui aquela que servia como contraste. Enquanto as outras vestiam rendas, eu usava verde-oliva. Enquanto casavam, eu marchava. Enquanto eles seguiam o roteiro, eu fazia parte de uma outra história que ninguém ali quis ler até o fim. No dia anterior ao casamento, minha irmã me ligou. Ela não sabia que eu já tinha decidido ir de farda. Na verdade, ela achava que me convenceria do contrário. "Maninha, tenta ir mais neutra. Não precisa de uniforme, né? Você vai roubar a cena. E a Carol quer que tudo seja perfeito." Eu não disse nada por alguns segundos. Depois respondi: "Você sabe que esse uniforme nunca foi sobre mim. É sobre o que me tornei para sobreviver. E para vocês talvez seja demais. Mas eu não vou esconder quem eu sou para caber no que vocês acham bonito." Ela suspirou, como quem já previa um desastre anunciado. "Você que sabe." Naquela noite, antes de dormir, tirei do cofre a medalha que nunca mostrei a ninguém da família. Não porque era segredo, mas porque nunca vi utilidade em dividir o que ninguém queria entender. A medalha de honra ao mérito da missão de 2019. Eu não a tirei da caixa para ostentar. Tirei para lembrar a mim mesma que havia uma razão, que não era só orgulho, era raiz. Era cicatriz que brilhou de volta. Enquanto passava um pano na farda, cuidando de cada vinco, lembrei do momento exato em que eu disse: "Sim, Senhor", pela primeira vez. Do dia em que, aos 19 anos, chorei escondida atrás da caserna porque não aguentei o primeiro treino físico. Lembrei de quantas vezes meus joelhos afundaram na lama e quantas vezes levantei mesmo assim. Eu não sobrevivi àquilo tudo para ser chamada de ridícula
por quem nunca lavou a própria roupa, nunca perdeu uma noite em alerta, nunca teve que esconder o medo no olhar, porque o pelotão dependia de você. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, saí de casa com o cabelo preso rente ao coque, maquiagem leve, farda impecável e a medalha presa no lado esquerdo do peito. Entrei no carro como quem vai para uma missão, porque no fundo era isso. Uma missão silenciosa, de resistência, de presença, de memória. Eu sabia que o salão inteiro me olharia de um jeito, mas não fazia ideia de como o silêncio que eu levaria comigo poderia mudar tudo. O zíper da calça travou no mesmo ponto de sempre, ali, onde a costura reforçada prende o tecido com firmeza, como se ele fosse feito para resistir até ao tempo. Ajustei com cuidado, enganchei a fivela no cinto e me olhei de frente. O espelho não era grande, nem generoso, mas refletia o suficiente para que eu me enxergasse inteira. Farda, rosto, cicatriz discreta na linha do maxilar e o brilho da medalha ainda sobre a cômoda. Aquele quarto alugado, simples, com cheiro de lavanda misturada ao ferro quente, era o mesmo lugar onde eu dormia nos dias de folga. Não tinha flores no criado mudo, nem quadros com frases sobre família ou amor. Tinha o essencial. E ali, diante do reflexo, era impossível ignorar. Eu estava vestida de mim mesma. A farda me moldava como uma segunda pele. Cada dobra, cada botão fechado, era um lembrete físico do que me trouxe até ali. E ainda assim, mesmo após tantos anos de uso, toda vez que eu a vestia, algo em mim se reorganizava. Era como se meus ombros soubessem que podiam ficar retos outra vez, como se minha respiração se expandisse até a base dos pulmões. Como se eu lembrasse, só por existir naquela roupa, que eu havia suportado muito mais do que os olhos dos outros podiam enxergar. As palavras da minha irmã ainda ecoavam, entre o conselho e a advertência. Não vai com essa roupa, vai roubar a cena. Como se houvesse algo errado em ser notada, em ser lembrada, em existir com clareza. Como se todo o meu percurso tivesse que ser disfarçado para não constranger quem escolheu caminhos mais fáceis de aceitar. Mas ali, diante do espelho, só existia uma mulher. E ela não estava ali para competir, nem para provar nada. Ela só queria, pela primeira vez, ser o que é, em voz alta, mesmo que silenciosa. Passei a mão pelo tecido com leveza, sentindo os vincos alinhados desde a gola até a barra. O coturno já estava engraxado, os botões polidos, os cabelos presos com precisão, nenhum fio fora do lugar. A perfeição não era por vaidade, era por respeito, porque cada detalhe carregava histórias. A costura do ombro direito, por exemplo, foi refeita depois que voltei de missão no interior do Pará, quando uma criança me abraçou com tanta força que a alça da mochila estourou junto. A barra da calça, um pouco mais alta do que o padrão, era para evitar que a lama engolisse tudo nos dias de deslocamento. O bolso interno, reforçado com costura dupla, era onde eu costumava guardar uma carta da minha mãe, escrita à mão em papel florido, dizendo: "Tô com saudade, volta viva." O espelho não mostrava só aparência, mostrava memórias. Quando subi a gola e prendi os botões, lembrei da primeira vez que recebi o uniforme, ainda cheirando a tinta de fábrica, a sensação de pertencer a algo maior. Lembrei do suor escorrendo pelo pescoço durante o primeiro acampamento, das vezes que dormi sentada dentro de um blindado porque não havia abrigo seguro. Lembrei dos hinos cantados sob o sol, do corpo que doía inteiro depois de treinos de resistência, e das noites em que chorei baixinho no alojamento, com medo de não aguentar. E mesmo com tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, foi essa mesma farda que me sustentou quando o mundo parecia querer me apagar. Quando me disseram que mulher forte assusta. Quando zombaram da minha voz firme, do meu andar decidido, das minhas escolhas que não se encaixavam nos moldes suaves que esperavam de mim. Cada vez que me disseram que eu era difícil de conviver, eu lembrava dos meus pares de farda, das mãos que seguraram as minhas durante uma patrulha em zona de risco, do respeito silencioso que só quem já se ajoelhou na terra molhada de verdade consegue oferecer. Enquanto colocava a medalha no peito, meu coração bateu uma vez mais forte. Eu não a exibia com arrogância, mas com a certeza de que ela era parte da minha pele agora. A medalha de bravura concedida por atuação em missão humanitária.
Nada disso fora notícia na família. Ninguém me ligou para parabenizar, nem me perguntou sobre os detalhes. Eles estavam ocupados demais, julgando minha aparência, meu jeito autoritário, minha postura que afastava pretendentes. Era engraçado como, para eles, eu era sempre de mais ou de menos. Forte demais para ser delicada. Fria demais para ser carinhosa. Independente demais para ser feminina. Mas nunca, em nenhuma conversa, alguém teve coragem de me perguntar o que aquela farda tinha me custado. Porque seria mais fácil rir da roupa do que ouvir sobre a dor. Era mais conveniente me chamar de masculina do que reconhecer que a minha força era o que mantinha outros vivos. O celular vibrou sobre a cômoda. Uma notificação do grupo de família. Uma foto da noiva se maquiando. Contando os minutos, dizia a legenda. Eu não respondi. Nem curtida eu deixei. Não por rancor, mas porque naquele momento eu entendi que não precisava mais me curvar ao silêncio. Naquela tarde, eu não seria apenas mais uma convidada. Eu seria o que sempre fui. Só que, pela primeira vez, visivelmente, ao sair do quarto, dei uma última olhada no espelho. A mulher refletida ali não era um exagero, nem uma piada, nem uma ameaça. Era alguém que sobreviveu ao desprezo com dignidade, que construiu seu lugar sem a validação de ninguém, que teve coragem de ser a própria presença, mesmo quando a ausência seria mais confortável para os outros. E com a porta fechando atrás de mim, soube que não estava indo apenas para um casamento. Eu estava indo para o confronto final entre o que sempre fui e o que sempre quiseram que eu escondesse. O caminho até o salão foi curto, mas cada passo parecia carregar anos de silêncio e um peso que não vinha do coturno. As pessoas que cruzavam meu caminho na calçada desviavam os olhos como quem sente, mesmo sem entender, que há algo ali fora do comum. O motorista do carro de aplicativo não comentou nada, mas olhou 2 vezes pelo retrovisor quando me viu abrir a porta com as mãos firmes e os ombros retos. Talvez não fosse comum levar alguém fardada para um casamento. Talvez ele tenha imaginado que era uma cerimônia militar. Mas quando estacionei em frente ao salão reservado para o evento, bastou ver os primeiros convidados para saber que eu era, de fato, o único ponto fora da curva. O salão de festas era uma construção imponente, de vidro fumê e colunas brancas falsas, daquelas que tentam imitar palácios. Um letreiro de acrílico sorria com letras douradas. Carolina e Marcelo. Para sempre começa aqui. As primeiras pessoas que me viram foram 2 tias, enfeitadas com vestidos brilhantes e penteados que pareciam saídos de um catálogo de salão de beleza. Elas estavam perto da porta, rindo de algo nos próprios celulares, e congelaram ao me ver. Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo como se eu estivesse invadindo um território sagrado. Uma delas forçou um sorriso que mais parecia um espasmo facial. A outra murmurou para o lado. Meu Deus, ela veio mesmo com essa roupa. Continuei andando. Meus passos ecoavam mais do que deveriam naquele piso de mármore claro. Cada passada parecia cortar o barulho ambiente em tiras finas de constrangimento. Os garçons pararam por um segundo. Uma criança puxou a barra da saia da mãe e apontou para mim, curiosa. Eu mantinha o olhar à frente, não por arrogância, mas por proteção. Aprendi isso em missões de campo. Quando o ambiente se mostra hostil, o primeiro escudo é o foco. O segundo, o silêncio. Cruzei o saguão e entrei no salão principal. Era um lugar decorado com exagero. Cortinas brancas, luzes penduradas, uma trilha sonora romântica ambiente. Gente bem vestida sorrindo para selfies. O tipo de festa onde tudo é montado para parecer mais feliz do que realmente é. Até que meus coturnos tocaram o chão de madeira encerada. E os olhares começaram a virar, um por um, como se um campo magnético tivesse alterado a atmosfera. Primeiro foram os primos, depois os amigos do noivo, os pais da noiva, convidados da empresa. O burburinho cessou. A música continuou, mas em segundo plano. Eu podia ouvir os corações desconcertados batendo no ritmo do incômodo. Meu tio mais velho, o mesmo que anos atrás me perguntou se eu não ia sair disso para fazer algo feminino, balançou a cabeça em desaprovação como se meu uniforme fosse uma afronta à santidade do amor romântico. Atrás dele, minha tia sussurrava algo no ouvido da sogra da noiva, que me olhava com aquele tipo de curiosidade típica de quem procura entender de que planeta veio aquela presença dissonante.
Vi quando minha irmã se aproximou do grupo da mesa dos tios, tentando sorrir, como se quisesse aliviar o clima. Ela é assim mesmo, sabe? Gosta de se exibir. A frase não me atingiu. Já não mais. Mas atingiu outra pessoa. A avó da noiva, sentada sozinha perto da mesa das flores, olhava fixamente para o broche preso acima da minha medalha. Seus olhos demoraram mais que os outros. Não com julgamento, com reconhecimento. Caminhei até o espaço reservado aos familiares diretos e me posicionei onde indicava meu nome em uma plaquinha frágil de papel. Mariana S. Não havia cadeira próxima. Era uma posição lateral, quase como um adereço decorativo. Entendi o recado. Sente-se à margem. Fique. Mas não se envolva. Eu permaneci de pé. Meu pai, que mal falou comigo desde que entrei no exército, aproximou-se com uma taça de espumante. Seu olhar trazia um sorriso que escorria veneno. Você tá ridícula com esse uniforme, ele disse, como quem oferece um petisco verbal para os ouvidos atentos ao redor. Alguns riram, outros disfarçaram o desconforto. Eu apenas olhei nos olhos dele, por 2 segundos exatos, não mais, e voltei a encarar o centro do salão. Foi então que a noiva apareceu. Entrou acompanhada de 2 madrinhas, vestida em branco rendado, véu longo, olhos pintados com brilho dourado. O salão se virou para ela como se aplaudisse uma aparição divina. Mas ao contrário do que se esperava, seus olhos não buscaram o altar. Procuraram ao redor, procuraram a mim e encontraram. Ela caminhou até mim devagar, os passos hesitantes, como se algo a empurrasse sem que ela entendesse o porquê. Eu permaneci imóvel. Quando chegou a poucos metros, seus olhos se fixaram na medalha no meu peito. Seus lábios se entreabriram como se uma lembrança tivesse explodido por trás da maquiagem. As madrinhas tentaram puxá-la para longe, para o altar, mas ela não reagiu. Estava paralisada. A lágrima escorreu do olho direito e caiu sobre o véu. E naquele instante, o salão inteiro silenciou. Todos pararam. Os garçons congelaram. A música foi cortada. Os celulares baixaram. E ninguém ousou mais rir. O silêncio que tomou o salão depois que a lágrima escorreu pelo rosto da noiva foi um daqueles raros momentos em que o tempo parece parar por respeito, por vergonha ou por puro desconforto. Ninguém esperava aquilo. Ninguém entendeu aquilo. E mesmo sem entender, todos sentiram. Por um segundo o casamento deixou de ser festa e passou a ser cerimônia de algo maior. A noiva ali, parada, olhos presos na medalha no meu peito, com a maquiagem agora marcada por um filete de emoção que ela não conseguiu controlar, era um sinal de que algo havia rompido. E não foi o véu, foi a narrativa que construíram sobre mim. Mas silêncio, quando é imposto a quem vive da aparência, não dura muito. O desconforto precisa ser abafado. E o que veio a seguir foi exatamente isso: abafamento. Alguém, talvez um primo, soltou uma risada nervosa. Outra pessoa o acompanhou, como quem quer dizer: não é nada, gente, não vamos dramatizar. Em segundos, o salão retomou um falso ar de normalidade, e com ele vieram as risadas. Dessa vez, deliberadas, afiadas, direcionadas. O que foi isso? Ouvi uma das madrinhas cochichar enquanto puxava a noiva de volta pelo braço. Chorou por causa de uma fantasia? É farda, não é cosplay? Outro murmurou. Alto o suficiente para ser ouvido. Baixo o suficiente para manter a covardia. Alguém mais ao fundo soltou. Ela só quer atenção. Sempre foi assim. Entra num lugar e acha que é missão de guerra. E então, vieram aquelas que doeram mais. As risadas da minha família. Não de estranhos, mas de quem um dia me embalou no colo. Meus tios riram como se participassem de um esquete. Minhas primas se entreolharam com os lábios trêmulos de escárnio. Minha irmã baixou os olhos, mas não disse nada. E minha mãe, a única que talvez compreendesse de verdade o que aquela medalha significava, apenas mexia a taça de espumante em círculos, sem encarar ninguém. Eu permaneci de pé, os braços ao longo do corpo, a postura firme, os olhos fixos na cena da noiva sendo levada de volta. Eu não reagi, não porque não doeu, mas porque não havia mais espaço em mim para desperdiçar dignidade tentando justificar minha existência. A farda, agora pesada no corpo, não pesava por desconforto. Pesava pela ausência de apoio, pela constatação de que aqueles risos não vinham só de ignorância. Vinham de um lugar de desprezo,
de negação, de vontade explícita de diminuir o que não conseguem compreender. Recordei, ali mesmo, em pé, de todas as vezes que me calaram no passado. De quando cheguei do curso de formação e ouviram com enfado minhas histórias. De quando meu nome foi citado numa matéria de jornal local e disseram: "Ah, mas também, isso não é tudo isso." E de quando, em um almoço de domingo, comentei que havia recebido promoção e alguém rebateu com um "militar só ganha por tempo, não tem mérito nenhum." Aquelas risadas não eram novas. Eram ecos antigos, vindos de anos em que fui treinada para resistir, mas não para ser aceita. Em missões, eu sabia que poderia confiar nos meus companheiros, mas ali, no meio da minha própria família, não havia trincheira segura. Era território inimigo, disfarçado de laço de sangue. Minha prima, a mais nova, passou por mim de propósito e sussurrou: "Se eu fosse você, iria embora. Tá todo mundo falando. Tá feio." Ela queria que eu escutasse. Queria me empurrar para fora com palavras. Queria ser mais uma a completar a missão que eles tanto se esforçaram em executar. A de me fazer sentir como um corpo estranho, deslocado, desproporcional àquela festa, onde o que importava era o brilho dos vestidos e a pose nas fotos. Mas não me movi. Permaneci onde me colocaram, na borda, na lateral, no lugar designado para os figurantes indesejados. Porque aprendi, nos anos de farda, que há forças que só se revelam quando você sustenta a presença, que o silêncio, quando carregado de história, vale mais do que 1000 gritos. Os olhares continuavam. Um homem que eu não conhecia, talvez amigo do noivo, apontou minha medalha e perguntou num tom zombeteiro: "Ganhou no bingo da caserna?" Outro grupo riu. Um riso curto, sem alma. E eu apenas olhei para o vazio, com os olhos fixos na mesa de arranjos florais, lembrando de onde aquela medalha veio, de como ela foi entregue com as mãos firmes de um comandante que nunca me tratou como exceção, de como ela veio após noites de escuridão total, quando carregamos vítimas nas costas por trilhas alagadas, sob tiroteios que vinham de matas tão espessas quanto a ignorância daqueles à minha volta. A diferença é que, naquela missão, estávamos unidos. Aqui, eu era só. Mas mesmo sozinha, eu não recuei, porque ali, entre os risos e as piadas, eu sabia que a farda que vestia tinha mais honra do que todos os vestidos de festa reunidos naquele salão, porque a verdade é que eles não sabiam o que fazer com alguém que não se dobra. E quando não sabem o que fazer com você, tentam rir, tentam empurrar você para fora com deboche. Mas riso, por mais alto que seja, não cala quem aprendeu a se manter de pé, mesmo com os joelhos rasgados. E foi de pé que fiquei. Até o momento em que, entre as palmas que anunciaram a entrada oficial da noiva, a mesma jovem que havia chorado ao ver minha medalha, voltou os olhos para mim, mais uma vez, no meio do corredor central, e disse algo sem som. Apenas movimentou os lábios. 3 palavras. Mas eu entendi. Eu te vi. E com essas palavras não ditas, algo mudou. A risada que ecoava como faca perdeu o fio, e o silêncio voltou. Eu poderia ter falado. Poderia ter devolvido cada palavra com a precisão de quem sabe mirar. Poderia ter exposto em voz alta cada humilhação que aguentei calada, cada deboche travestido de piada, cada comentário mascarado de conselho. Poderia ter contado a origem daquela medalha ali mesmo, diante de todos. Poderia ter feito discursos. Eu, que já falei para pelotões inteiros no meio da selva, que já orientei tropas em missões sob o sol escaldante, que já pedi silêncio em helicópteros barulhentos e fui ouvida. Mas não. Ali, naquele salão coberto de purpurina e vaidade, eu escolhi não abrir a boca, porque o silêncio, às vezes, é mais afiado que qualquer palavra, porque ele constrange, ele expõe, ele obriga os outros a ouvirem o que nunca foi dito, a encararem o que tentam ignorar, a se olharem por dentro. O silêncio que escolhi não era ausência, era afirmação, era peso, era resistência. Enquanto os convidados tentavam resgatar o tom leve da cerimônia, entre piadas disfarçadas e copos sendo erguidos, eu permaneci imóvel, como uma sombra que eles não conseguiam apagar. Não era orgulho, era limite, era a decisão consciente de não me defender em um tribunal que já havia me condenado antes mesmo da audiência começar. Eles não queriam saber da verdade.
Queriam apenas que eu me retirasse de cena sem ruído. Que eu reconhecesse o lugar de vergonha que me reservaram com uma plaquinha torta ao lado do banheiro de funcionários. E talvez por isso meu silêncio tenha incomodado tanto. Porque eu não dei o espetáculo que esperavam. Eu não chorei, não gritei, não abandonei a sala aos prantos como quem aceita o papel de vítima. Eu fiquei ali, erguida, presente. Como uma presença impossível de ser ignorada. A noiva, ainda visivelmente abalada, não me tirava os olhos. Seu olhar tinha mudado. Não era mais de desconforto ou surpresa. Era de reconhecimento. Um tipo de espelho. E eu não sabia o porquê. Não ainda. Mas sabia que, de alguma forma, aquele gesto silencioso havia atravessado algo nela. Talvez fosse a medalha. Talvez fosse a postura. Talvez fosse a coragem de ser o que se é, mesmo quando tudo ao redor exige que se disfarce. O celebrante finalmente pediu silêncio. Ironia. Justo ali, onde o meu já havia se feito escudo. As pessoas acomodaram-se nas cadeiras, e a cerimônia começou. Eu não participei com palmas, nem com sorrisos, mas participei com presença. Me recusei a sair. Me recusei a me encolher. E toda vez que um olhar encontrava o meu, ele recuava. Porque não há arma mais poderosa contra o desprezo do que a calma de quem sabe o próprio valor. Durante a troca de votos, enquanto a noiva lia seus trechos entre pausas e suspiros, vi sua mão tremer. Era sutil, mas era real. E quando ela levantou os olhos e procurou os meus, de novo, entendi que algo maior estava se movendo ali. Aquela cerimônia havia começado com o objetivo de apagar o que eu era, mas agora, sem querer, havia virado o palco do contrário. Meu silêncio começou a fazer barulho. As crianças já não corriam mais perto de mim. Os risos haviam cessado. Mesmo os mais debochados agora me observavam com cautela. Era como se estivessem esperando minha explosão, mas ela não viria. Não da forma que eles imaginavam. Porque havia algo mais devastador que gritar. Permanecer. Ficar em pé no meio do desconforto. Ser o lembrete do que não se pode mais apagar. Pensei em todas as vezes em que ser mulher e ser militar pareceram escolhas contraditórias. Em todas as vezes em que me disseram que eu precisava suavizar. Em quantos relacionamentos terminaram porque eu assustava. Em quantos jantares de família me vi silenciada, desviada da conversa, ignorada enquanto alguém contava pela milésima vez a história de como passou num concurso público ou comprou um carro novo. Lembrei de um dia em que quase me curvei, em que quase deixei tudo, em que pensei que talvez fosse mesmo demais, mas depois lembrei das mulheres que me antecederam, das que lutaram para que eu pudesse vestir essa farda sem pedir licença, das que nunca chegaram a usar o uniforme porque foram caladas antes, e foi por elas também que eu permaneci ali. Quando a cerimônia acabou, os aplausos soaram tímidos. A noiva beijou o noivo e sorriu para os fotógrafos, mas seu olhar voltava sempre para mim. Os convidados se dispersaram lentamente, como se não quisessem cruzar meu caminho. Alguns vieram cumprimentar com frases curtas. Parabéns, tá bonita. É diferente, mas tudo bem. E então desapareciam em direção aos docinhos ou aos brindes. Minha mãe se aproximou por fim. Não disse nada. Apenas ficou ao meu lado por alguns segundos. Eu sentia seu nervosismo, mas não a afastei. Também não a acolhi. Ela sabia. Sempre soube. Só nunca teve coragem de estar comigo na linha de frente. Ela olhou para a medalha e pela primeira vez disse: "É de verdade, né?" Eu assenti. Ela não pediu detalhes. E não merecia ainda. Mas só de ouvir aquela frase, entendi que talvez, só talvez, alguma rachadura havia começado. O noivo também passou por mim. Curto, rápido, com os olhos baixos. Parecia não saber como reagir. E talvez não houvesse reação adequada mesmo. Aquela história nunca foi sobre ele. Foi sobre eles. Sobre todos que escolheram fingir que minha história era um exagero. A noite seguiu. Os casais dançaram. As taças tilintaram. Mas ali, entre espelhos decorativos e flores artificiais, meu silêncio seguia intacto, inabalável. E talvez por isso tenha começado a mudar o curso da festa. Porque algumas verdades, mesmo caladas, pesam mais do que qualquer grito. E o meu silêncio, naquele salão de cristal, foi o único som que eles não conseguiram ignorar. Eu já tinha decidido que não me moveria dali. Seria mais 1 hora, talvez 2. Eu ficaria até o final, não por orgulho,
mas por princípio. Porque se tudo aquilo havia começado como uma tentativa silenciosa de me reduzir, a única resposta coerente era ocupar meu espaço com firmeza, inteira, sem fingir conforto, mas também sem ceder ao constrangimento que eles tanto esperavam. A dança dos convidados girava no centro do salão, mas parecia girar em torno de mim, como se o mundo estivesse tentando evitar o ponto fixo no qual sua própria hipocrisia se concentrava. Até que vi o olhar. De novo, o dela. Não era casual, nem tímido. Era direto, constante, quase desafiador. A noiva, vestida com um dos vestidos mais delicados que já vi, com véu ajustado, cintura marcada e olhos ainda borrados por um choro que ninguém soube explicar, me encarava do outro lado do salão com uma expressão que fugia de tudo que aquele evento simbolizava. Não era euforia, não era deslumbre. Era algo entre a dúvida e o reconhecimento. Algo como quem vê um reflexo e, pela primeira vez, se permite admitir que viu. A música ambiente estava baixa. As pessoas falavam entre si em sussurros, como se algo ainda pairasse sobre o ar como uma neblina fina, incômoda, sem forma definida. Foi nesse clima de hesitação que ela se aproximou, sem avisar, sem ser chamada, sem ser empurrada por nenhuma madrinha ou mãe. Apenas veio, passou pelas mesas, ignorou os olhares, pisou firme no piso encerado que tremia sob seus saltos. Quando parou diante de mim, estávamos a menos de 1 metro de distância. As luzes do salão, estrategicamente voltadas para a pista, deixavam sombras suaves sobre o rosto dela, como se a emoção estivesse sendo revelada pouco a pouco. Você é Mariana, não é? A voz dela era baixa, mas firme, um sussurro nítido, como os que escutamos no escuro da noite durante uma guarda longa e que jamais esquecemos. Assenti, sem sorrir. O silêncio que eu cultivava não era hostilidade, era escudo. Mas diante daquela aproximação, permiti que ele fosse uma ponte por um breve instante. Ela respirou fundo e olhou novamente para a medalha no meu peito. Seus olhos demoraram ali, não de um jeito mecânico, mas com o peso de quem enxerga mais do que a superfície permite. E então ela disse algo que eu jamais esperaria ouvir naquela noite, naquele lugar, naquela circunstância. Eu sei o que é isso. Essa medalha. Eu reconheço. Demorei alguns segundos para reagir. Meu corpo permaneceu imóvel, mas por dentro, algo se deslocou. Uma engrenagem que até então só girava por dentro de mim, parecia ter tocado outra. E antes que eu conseguisse sequer formular uma pergunta, ela continuou. Meu irmão morreu numa missão. Em 2019. Ele era sargento. De repente tudo se reorganizou dentro de mim. A medalha, o ano, o olhar. Eu sabia que aquela missão fora uma das mais tensas da minha carreira, que tivemos perda, evacuação e silêncio no relatório final. O nome do irmão dela não me veio de imediato, mas a história sim, a lembrança sim. Foi em Roraima, ela disse, como se confirmasse meu pensamento. A respiração dela agora era irregular. Os olhos não choravam mais, mas também não fingiam nada. Ela se aproximou meio passo, e sua mão tocou, com um gesto quase ritualístico, o metal frio da medalha, a palma trêmula, o gesto curto, contido, mas solene. Você estava lá? Ela perguntou. Eu assenti devagar. Não havia mais como esconder. Você conheceu ele? Conheci, respondi com a voz baixa como se falasse em um velório. Ele salvou 2 civis, ficou até o fim, e morreu com honra. A frase saiu de mim sem esforço. Era verdade. Eu não precisava enfeitá-la. Ela fechou os olhos por um segundo. A mão desceu. O corpo dela oscilou levemente, como se o peso daquele reconhecimento caísse sobre os ombros agora cobertos de renda branca. Obrigada, ela disse. Mas não era só um agradecimento formal. Era mais do que isso. Era uma reparação. Um reconhecimento que ninguém ali havia me dado. E que vinha, ironicamente, da única pessoa que não me devia absolutamente nada. Os olhares ao redor começaram a se virar. As madrinhas cochichavam de longe, inquietas. O noivo a observava da outra ponta do salão, com o senho franzido. Mas ela não se mexeu. Não pediu desculpa em nome dos outros. Não tentou justificar ninguém. Ela apenas ficou ali, me olhando, me reconhecendo. Eles riram, ela continuou, mas não sabem de nada.
Eles não entendem o que é carregar um nome, carregar uma missão, carregar alguém na lembrança. Eu queria dizer que tudo bem, que eu já sabia disso. Mas não falei, porque ela sabia também. E não precisava que eu confirmasse. O silêncio, de novo, nos ligava com mais força do que qualquer frase. Eu queria que ele estivesse aqui, que visse isso, que visse você, ela disse, tocando o próprio peito. E então, talvez pela emoção, talvez pela lembrança, talvez pelo alívio que é reconhecer no outro um espelho de dor, ela chorou. Não como choram as noivas em casamentos. Não pelo romantismo da ocasião, mas por algo mais profundo, mais velho, mais real. As lágrimas escorreram devagar, e por instantes, ninguém se atreveu a se mover. O salão inteiro silenciou, pela segunda vez. Mas agora não por choque, e sim por respeito. Aquela aproximação não foi uma reconciliação com minha família. Eles continuavam no mesmo lugar, cercados de preconceitos e frases malditas. Mas foi, enfim, a quebra do cerco. Uma fresta. Um novo tipo de gesto. Um novo tipo de escuta. Quando ela se afastou, não pediu foto. Não pediu perdão. Apenas se retirou com a cabeça erguida e os olhos marcados. Mas antes de virar as costas, disse: "Obrigada por não ter ido embora." E pela primeira vez naquela noite, eu sorri. Quando a noiva se afastou com o rosto úmido e os olhos marcados por algo que nenhum maquiador conseguiria apagar, não houve nenhum som além dos próprios passos dela sobre o piso encerado, nenhum riso, nenhum aplauso, nem música, apenas aquele intervalo carregado de tudo que não foi dito, e que agora pesava sobre o salão inteiro como uma cortina de chumbo. Ela não olhou para ninguém ao redor, nem para o noivo, que observava de longe com o queixo tenso e as mãos presas ao corpo, como quem tenta entender se perdeu o controle da festa ou de algo mais profundo. Ela apenas voltou para seu lugar no altar, como quem retorna de um encontro que não era esperado, mas era necessário. Eu continuei onde estava, sem mover um centímetro. A medalha ainda presa ao peito, reluzindo sob a iluminação do salão, agora não era mais apenas um detalhe desconfortável para os outros. Era um espelho. Um espelho que, em silêncio, começou a expor aquilo que tantos tentavam esconder sob o brilho das roupas caras, dos sorrisos de ocasião, dos comentários ensaiados. Foi então que começou. Primeiro sutil, depois nítido. Uma convidada se aproximou. Não diretamente. Ela apenas passou por mim mais devagar, olhando com atenção, como quem observa uma obra pela primeira vez, e percebe que não era apenas um quadro bonito, era um retrato de dor. Depois, um homem, que antes fazia parte do grupo que riu, desviou os olhos rapidamente quando percebeu que eu o encarava de volta, ainda que por um segundo. E então, as vozes começaram a baixar, como se o volume da consciência tivesse sido finalmente ajustado. Minha tia, a mesma que sussurrara, "Ela tá ridícula com esse uniforme", na entrada, agora me observava com a taça de espumante pela metade, sem conseguir terminar a frase em que estava. Talvez esperando que eu a confrontasse, talvez esperando que eu a salvasse do próprio constrangimento. Mas eu não fiz nenhuma coisa, nem outra, porque naquele momento eu já não precisava falar. O que precisava ser dito já estava pendurado em meu peito. E havia sido lido por alguém que soube sentir antes de julgar. Os rostos começaram a se rearranjar, como se um novo código social tivesse se instalado ali. Um código que não favorecia mais os risos, mas os silêncios. O brilho da medalha, até então ignorado ou visto como excesso, agora era percebido por todos. E o mais surpreendente não foi o fato de que finalmente me olhavam, mas sim o fato de que, ao me olharem, finalmente abaixavam os olhos. A luz do salão bateu de forma mais direta quando me movi um passo para o lado, apenas para me reposicionar. E naquele instante, vi algo que nunca esquecerei. Uma senhora, sentada próxima à mesa da família do noivo, enxugava discretamente uma lágrima. Não era parente minha, nem da noiva. Era uma convidada comum, mas algo ali, naquela presença que me sustentava de pé, havia atravessado seus filtros. Talvez ela também tivesse perdido alguém em missão. Talvez tivesse criado um filho militar. Talvez apenas sentisse que ali estava algo maior do que flores, alianças e promessas de amor.
E foi essa presença que começou a desfazer as máscaras. Um a um, os comentários cessaram, as tentativas de desdém murcharam, e com elas, as certezas falsas de quem acreditava que podia moldar a realidade com sorrisos forçados. Um primo que sempre me chamava de Capitã Nascimento, em tom de zombaria, passou por mim mais tarde e não disse nada. Apenas olhou, sorriu sem graça e abaixou a cabeça. A irmã da noiva, que durante anos repetia que eu deveria achar um marido antes que fosse tarde, apenas me observou com os lábios entreabertos e uma expressão que misturava surpresa e uma vergonha que ela parecia não saber nomear. O salão, antes espaço de julgamento, virou arena de silêncio desconfortável, e ninguém, absolutamente ninguém, parecia saber como lidar com a nova ordem que havia se imposto ali sem grito, sem confronto, sem discurso, apenas com presença. A farda, antes alvo de risos, agora era a moldura de algo que eles não sabiam nomear. A medalha, antes provocação, agora era testemunha. E eu, antes figura deslocada no canto do salão, agora era o eixo em torno do qual as emoções começavam a girar. Não me aproximei de ninguém. Não pedi desculpas. Não tentei me enturmar. Porque não era sobre isso. Nunca foi. Era sobre existir em voz alta num ambiente que sempre quis que eu sussurrasse. Era sobre ser visível sem precisar pedir licença. E era principalmente sobre não recuar diante do desconforto dos outros, porque o desconforto deles não era responsabilidade minha. Quando o jantar foi servido, notei que alguns se aproximaram mais. Um senhor me cumprimentou com um gesto contido. Um adolescente cochichou para os pais algo que soou como "Ela é militar de verdade", e vi os olhos do pai, antes cheios de escárnio, agora se esforçando para parecer neutros. Era tarde. As máscaras já tinham rachado, e não seria o buffet ou os brindes que as reconstruiriam. A noiva, durante todo o jantar, lançou olhares discretos em minha direção, mas não de nervosismo, de gratidão, de alívio, como quem sabia que, por trás de todo aquele cenário decorado, havia algo verdadeiro, e que ela o tinha encontrado, ainda que por acidente. Aos poucos as pessoas voltaram a falar, voltaram a rir, mas os risos estavam diferentes, mais contidos, menos prepotentes. E quando eu me levantei discretamente para pegar um copo de água, os olhares voltaram. Não com julgamento, mas com respeito. Foi nesse momento que percebi. A farda não havia incomodado por ser farda. Ela havia incomodado por lembrar quem eu era, e quem eles nunca tiveram coragem de ser. Não há ensaio para o tipo de silêncio que pairava sobre aquele salão. Nenhum organizador de eventos, por mais experiente que fosse, conseguiria controlar o que se passou depois. Porque quando o real se impõe, o artificial desmonta. E ali, naquela noite cuidadosamente roteirizada, para parecer uma celebração perfeita, as máscaras já estavam trincadas demais para continuarem de pé. Depois do jantar, quando os garçons recolhiam os pratos com rapidez ensaiada, e o mestre de cerimônias ajeitava o microfone para os votos formais do casal, havia no ar uma inquietação sem nome. Os convidados sorriam, mas os olhos buscavam alguma coisa. Talvez distração. Talvez um novo assunto que enterrasse o anterior. Talvez só uma explicação para o que não conseguiam entender. Como uma única presença, imóvel, discreta, silenciosa, havia mudado a energia de um ambiente inteiro sem dizer uma palavra sequer. Eu continuei onde sempre estive, no lugar que me deram, à margem, na borda da estrutura social que minha família desenhou para si. O lugar da parente estranha, da militar que ninguém entende, da mulher que não se encaixa. Mas agora, algo havia mudado, porque o que antes era rejeição se tornara tensão, e o que antes era invisível se tornara símbolo. O celebrante chamou o casal para o centro. A noiva hesitou. O noivo estendeu a mão. Ela aceitou com leveza, mas sem o brilho que tantos esperavam. Ela andou até o altar com a postura de quem carrega um fardo, não por dúvida, mas por consciência, e eu reconheci aquilo, porque era a mesma postura que tantas vezes vi em missões, a de quem vai cumprir o que deve, mas com a alma em outro lugar. O salão aguardava, luzes ajustadas, músicas prontas, câmeras posicionadas, e então o microfone foi passado à noiva. Ela o segurou com as 2 mãos, respirou fundo. Os olhos vasculharam a sala por um segundo.
como se buscassem coragem no vazio. Depois, ela começou. Quando eu era criança, eu costumava brincar com meu irmão de esconderijo. A gente fazia cabanas com lençóis na sala, e ele sempre dizia que ali, dentro da cabana, a gente estava seguro de tudo, dos monstros, da tristeza, até da morte. Uma pausa. As primeiras frases já deixaram o salão inquieto. Não era o que esperavam ouvir, nem o tom, nem o conteúdo. Muitos aqui sabem que ele se alistou, que foi para uma missão, que não voltou. Mas o que poucos sabem é quem estava ao lado dele naquele momento. Ela então virou o rosto na minha direção. E pela primeira vez falou meu nome em voz alta. Mariana. O nome cortou o salão como uma lâmina fina. Não pelo volume, mas pelo peso. Ela estava com ele. Ela viu ele ser corajoso. Ela o viu cair. E hoje, ela trouxe para mim a única coisa que ele nunca teve chance de dizer. Que ele foi honrado até o fim. Os olhos dela marejaram de novo. As mãos tremiam. O noivo, ao lado, parecia dividido entre a cerimônia e a dúvida de qual roteiro aquilo estava seguindo. Quando eu vi a medalha no peito dela, foi como se meu irmão estivesse de volta por um instante. E naquele instante, eu chorei. Não pelo luto, mas pelo alívio. As lágrimas, então, desceram de novo. Mas desta vez, diante de todos. Sem véu, sem escudo, sem maquiagem capaz de conter. Ela não escondeu, não recuou. Deixou que o rosto inteiro falasse o que o coração já não conseguia guardar. E eu quero que todos saibam, ela continuou com a voz embargada, que a mulher que muitos aqui ignoraram hoje é a única razão de eu conseguir sorrir agora, porque ela me trouxe meu irmão de volta, mesmo que só por um segundo. Silêncio. Silêncio absoluto. Nem o clique das câmeras, nem o arrastar de cadeiras. Nada. O salão inteiro ficou paralisado. Foi nesse momento que ela fez algo que ninguém esperava. Ela tirou a aliança da caixinha branca nas mãos da celebrante, mas em vez de entregá-la ao noivo, deu um passo para o lado e veio em minha direção. Os saltos batiam secos contra o chão. Eu não soube o que fazer. Não sabia se devia levantar a mão, se devia recuar, se devia interromper. Mas ela sabia o que queria. E quando parou diante de mim, fez o gesto mais inesperado daquela noite. Ela segurou minha mão com as duas dela, apertou com força. Depois levantou meu braço devagar e, com a aliança na mão, olhou para o salão e disse: antes de eu selar uma nova família, eu quero reconhecer a que me lembrou o que é honra. E colocou a aliança na minha palma, não como símbolo de casamento, mas como promessa, como laço, como reconciliação silenciosa com o passado que ninguém ali teve coragem de enfrentar. Por você e pelo meu irmão, ela sussurrou. Eu segurei a aliança. Não sorri, não chorei, apenas permaneci. Porque era isso que eu fazia. E agora todos sabiam. As lágrimas dela continuaram, mas não estavam mais sozinhas. Atrás de mim, ouvi uma criança perguntar para a mãe: ela é uma heroína? E a mãe, com os olhos marejados, apenas assentiu com a cabeça. O casamento continuaria. Os votos seriam trocados. Mas naquele ponto da história, a cerimônia já tinha virado outra coisa. Já não era mais sobre os arranjos, os sorrisos ou as fotos com filtro. Era sobre memória, sobre respeito, sobre o que fica quando a festa passa. E naquele momento, pela primeira vez na vida, minha presença foi maior do que qualquer ausência que eles tentaram me impor. Não houve mais música depois daquilo. Ou melhor, ela voltou a tocar, mas ninguém realmente a escutou. Os acordes românticos que vinham dos alto-falantes perderam qualquer capacidade de preencher o espaço, porque o que pairava no ar agora era outra frequência, uma que não se ouvia com os ouvidos, mas com o estômago, com a alma. O tipo de silêncio que vem quando algo muito maior acaba de acontecer, e todos sabem que não vão conseguir voltar a ser quem eram antes. A noiva, de volta ao altar, tinha olhos marejados e costas eretas. A cerimônia retomou o roteiro, mas o tom já era outro. O noivo lia seus votos com esforço visível, tropeçando em palavras que pareciam menos importantes agora. Ele olhava para ela como quem procura voltar ao centro, mas o centro já havia mudado, e todos ali sabiam disso. Do meu lugar, continuei observando. Eu não sorri, não chorei, mas minha respiração havia mudado. Estava mais leve, como se finalmente, depois de uma vida inteira contendo o ar para não incomodar, eu tivesse permissão para existir com todos os pulmões. E foi nesse instante
que o inesperado aconteceu. Uma mulher se levantou. Era uma das madrinhas. Cabelos loiros presos em coque, vestido bordô ajustado ao corpo. Ela atravessou o salão com passos decididos e veio até mim com os olhos marejados. Quando parou diante de mim, seu rosto mostrava o tipo de constrangimento que vem com anos de omissão. "Me perdoa", ela disse. Eu ri. No começo. Não devia. Eu não sabia. Eu apenas a encarei. Ela não esperava uma resposta. E eu não ofereci nenhuma. O silêncio que me acompanhava desde a entrada agora tinha se tornado linguagem compreensível. Ela entendeu. Assentiu com a cabeça e voltou para o lugar dela. Minutos depois, uma senhora, tia da noiva talvez, se aproximou e segurou minha mão. Não disse nada. Só apertou levemente. Eu senti as mãos trêmulas, envergonhadas. Então veio o amigo do noivo. Aquele que mais cedo havia zombado com uma frase sobre cosplay de guerra. Parou a menos de 1 metro. Coçou o queixo, baixou os olhos e disse: "Minha irmã também serviu. Nunca dei valor. Até hoje." E aquilo se repetiu, um a um, alguns com palavras, outros apenas com gestos. A garçonete que me serviu um copo de água olhou discretamente e disse, num sussurro rápido: "Obrigada por tudo que a senhora representa." E eu entendi que aquele senhora não era idade, era reverência. Foi então que algo mais se quebrou. Uma das minhas primas, uma das que riram alto quando eu entrei, se aproximou pela lateral. Ela trazia no rosto um sorriso sem graça, o tipo de expressão que quem sempre esteve confortável faz quando, de repente, se vê exposta. Ela pigarreou, como se precisasse limpar a garganta antes de confessar a alma. "Prima, eu queria dizer que você tá bonita e forte, e que talvez a gente nunca tenha entendido mesmo." Eu não retribuí com um abraço, nem com falsa conciliação, mas permiti que ela dissesse, porque ali não era mais sobre mim provar nada. Era sobre eles perceberem, sozinhos, o que ignoraram por anos. Do outro lado da sala, vi minha mãe, parada, olhos fixos em mim. Ela não sorriu, mas não desviou o olhar. E eu soube, no silêncio entre nós, que algo dentro dela havia desabado. Talvez arrependimento, talvez vergonha, talvez apenas a constatação de que, por tanto tempo, ela preferiu me proteger das críticas externas em vez de me defender dentro de casa. Meu pai, por outro lado, permaneceu estático, com as mãos nos bolsos, expressão fechada. Ele não se moveu, não se aproximou, mas também não riu. E para um homem como ele, isso já era um reconhecimento maior do que qualquer elogio. Porque, finalmente, ele não teve coragem de zombar do que não compreendia. E ficou mudo. As redes sociais, claro, começaram a se mover também. As madrinhas, que antes postavam selfies e fotos da decoração, agora gravavam vídeos silenciosos da noiva falando sobre o irmão e da medalha no meu peito. Uma delas chegou a escrever na legenda: "Não foi só um casamento, foi uma história de honra." Era irônico. A mulher que convidaram com desdém, aparente que devia manter o tom, a que só traria constrangimento, era agora o nome que circulava em sussurros pelo salão. Uma tia que eu não via há anos se aproximou por trás e disse: "Se sua avó estivesse viva, teria se levantado e batido continência." Eu quase ri. Mas não ri. Porque dentro de mim, naquele momento, não havia mais espaço para a vaidade. Só havia uma espécie de paz. A mesma que sentimos ao fim de uma marcha longa, quando sabemos que não há mais ninguém à frente, e que a estrada finalmente entendeu nossos passos. O fotógrafo oficial, que no início havia me ignorado por completo, veio até mim depois com um pedido curioso. A noiva pediu para eu tirar uma foto sua, sozinha, com a medalha. Ela quer colocar no álbum. Eu apenas concordei com a cabeça. Fiquei de pé, no mesmo lugar onde fui ridicularizada horas antes, e deixei que a lente capturasse o que ninguém quis ver durante anos. Uma mulher inteira, firme, vestindo sua história com coragem. O flash estalou, e naquele clique, algo ficou selado. Não era sobre ser celebrada. Era sobre não ser mais apagada. A noite terminou como todas terminam, com cadeiras sendo empilhadas, pratos sendo recolhidos, flores sendo recolocadas em caixas de papelão e vozes se dissolvendo em abraços forçados e promessas que não serão cumpridas. Mas havia algo no ar que resistia ao fim, como a brisa depois de uma tempestade, ou como o cheiro da terra depois de um campo aberto. Eu não era mais apenas um corpo fardado à margem da festa. Era, de algum modo,
o marco silencioso do que não se pode mais ignorar. Esperei que a maioria saísse para me mover, não por medo, mas porque aprendi, ao longo de toda a minha trajetória, que há beleza no tempo certo das coisas. E naquele momento, tudo o que eu precisava era deixar o salão por último. Deixar que os outros partissem com a lembrança do que viram, sem precisar da minha voz para explicar. A foto tirada pelo fotógrafo ainda pairava na tela da câmera dele, como um retrato de outra narrativa, não da festa, mas da verdade que se impôs no meio da vaidade. Uma mulher parada, séria, com uma medalha no peito, e com a postura de quem sabe exatamente o peso do que carrega. Quando cruzei o salão em direção à saída, já não ouvia risos abafados, já não sentia os olhares como flechas. Pelo contrário, alguns rostos se viravam com respeito, outros com arrependimento, e alguns, os mais jovens, com admiração, como se aquela imagem tivesse plantado uma semente que talvez, um dia, florescesse em outro lugar. Minha mãe se aproximou, hesitante, com passos contidos e olhos que não conseguiam me encarar de imediato. Parou diante de mim e, sem pedir nada, estendeu a mão. Entregou-me um envelope branco, sem nome, e disse apenas: "Não é desculpa, é só uma tentativa." Guardei sem abrir. Havia um tempo para aquilo também, e eu não estava mais com pressa. Na calçada, com a noite já abraçando a cidade e os carros passando em lentidão sonolenta, retirei os coturnos para guardar no porta-malas. E só então, com a farda ainda no corpo, mas com os pés livres do peso do chão, entendi o que aquela noite tinha realmente feito. Ela havia me libertado do peso de fingir que aquilo não me feria. Porque feriu. Sempre feriu. Mas agora, pela primeira vez, a ferida não era culpa minha. Abri o envelope em casa. Dentro havia uma fotografia antiga. Eu, com 12 anos, vestindo a camiseta do colégio militar, sorrindo sem dentes ao lado do meu pai, que ainda me carregava nos ombros. Atrás da foto, apenas uma frase escrita à mão: "Talvez agora eu entenda o que você carregava." Fechei os olhos. Respirei fundo. Guardei a foto na mesma caixa onde mantenho as medalhas, os crachás antigos, os bilhetes de missões que ninguém nunca leu. E então olhei para ela, para a medalha. Aquela que brilhou no meio da festa. Aquela que interrompeu votos, desconstruiu piadas e rasgou o véu da hipocrisia. Ela estava limpa, brilhando como se soubesse que havia cumprido mais uma missão. Mas ao olhar para ela com calma, percebi algo maior. Aquela medalha não era mais só minha. Ela era do irmão da noiva, cuja memória resistiu através de mim. Era das mulheres que vieram antes e que nunca puderam vestir a farda com orgulho, porque foram apagadas antes disso. Era de todas as vezes em que entrei em um ambiente onde queriam que eu me calasse, mas escolhi ficar. Era de todas as meninas que hoje sonham em servir, mas têm medo de serem chamadas de brutas, masculinas ou sozinhas. Era de todas as mães que criaram filhas fortes, mas não souberam como abraçá-las quando essas filhas se tornaram mais fortes do que esperavam. Era, por fim, de todos que um dia tentaram nos encolher e nos forçaram, sem querer, a crescer ainda mais. Aquela medalha era, sim, de mérito, mas o mérito nunca foi só vencer obstáculos. Foi suportar o silêncio entre os insultos, foi aguentar o deboche sem revidar, foi vestir uma farda diante de quem queria que eu me escondesse em vestido, foi existir e existir com firmeza. Hoje, ela está pendurada em uma parede da minha casa, não em um mural de conquistas, mas sozinha, sobre uma prateleira de madeira crua. E ao lado dela, uma moldura com a frase que a noiva sussurrou antes de me entregar aquela aliança simbólica. Antes de eu selar uma nova família, eu quero reconhecer a que me lembrou o que é honra. Porque foi isso que aconteceu naquela noite. Eles queriam que eu fosse uma sombra. Eu fui luz. E agora, mesmo que nunca me peçam desculpas, mesmo que nunca escrevam meu nome com orgulho nos grupos de família, mesmo que nunca me deem um retrato na sala, o que aquela festa me entregou, sem querer, foi maior do que tudo isso. Foi o direito de não precisar mais me esconder. E esse direito, ninguém nunca mais tira.